Bom, vamos agora, nesse momento nós vamos resolver o primeiro exemplo do módulo 4 que fala de potencial elétrico. Vamos ler o exemplo, né? A figura abaixo mostra dois pontos I e F. Essa figura não está muito nítida, né? Eu vou ter que devagarzinho ir colocando. Aqui é o ponto I e aqui é o ponto que é o ponto F. De uma região onde existe um campo elétrico uniforme E. Esse campo elétrico é uniforme e a gente percebe que as linhas de campo elétrico, elas são equidistantes. Não vou desenhar muitas linhas aqui, porque senão o desenho vai ficar muito comprometido, né? Os pontos estão na mesma linha de campo elétrico, ou seja, o I e o F estão na mesma linha, que não é mostrado na figura, separados por uma distância D. Então, olha que interessante, né? Esse ponto I e esse ponto F são paralelos ao campo elétrico e eles estão separados por uma distância D. Então, de I até F, essa distância aqui, pelo que o problema está dizendo, é uma distância chamada de D, né? Determine a diferença de potencial VF menos VI deslocando uma carga de prova positiva que é zero do ponto I até o ponto F ao longo da trajetória indicada, que é paralela à direção do campo. Então, o que a gente viu, né? Na nossa videoaula, que VF menos VI, o potencial final menos o potencial inicial, é igual a menos a integral do ponto I até o ponto F do produto escalar do campo vezes essa trajetória que eu chamo de DL, né? Bom, se eu analisar esse produto escalar, ele é igual, né, ao módulo do primeiro vetor, que é o módulo de E, vezes o módulo de DL, vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor E e o vetor DL. Como o vetor E está apontando nesse sentido para baixo e o DL de I até F tem a mesma direção e sentido, esse ângulo entre os dois é um ângulo de 0 graus. E a gente sabe que cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, essa integral ficou só E dl. Então, nós vamos ter que VF menos VI, isso é menos a integral de I até F de E dl. Mas como o E, eu estou num campo elétrico uniforme, o E é constante, então o E ele sai fora da integral. Isso aqui então fica menos E a integral de I até F de dl. A integral de dl é L, e quem é L? É justamente a distância D de I até F. Então, nós encontramos que VF menos VI é igual a menos E vezes D, que é a distância entre os dois pontos. Seria interessante perceber que se nós multiplicássemos toda a equação por menos 1, nós teríamos então que o potencial inicial menos o potencial final seria igual ao E vezes dl de forma positiva. Então, é muito importante observar quando eu tenho a diferença de potencial do ponto final menos o ponto inicial, isso aqui é negativo, caso contrário fica positivo. Como o nosso problema estava pedindo o potencial final menos o potencial inicial, nós encontramos o menos EDL, que é o que ele havia pedido para a gente, tá bom? Então, vamos passar agora à resolução dos próximos exemplos.